Ô Felipe, agora vamos pro assunto principal dessa live aqui, que é a triste notícia, né, cara, que a gente não gostaria de dar. Vamos lá, o Metrópolis. Após polêmica, a Band mantém Sérgio Maurício como narrador da Fórmula 1. O Hum, narrador Sérgio Maurício continuará como voz da Fórmula 1 na Band. Sérgio estava afastado nas funções desde o dia 26 de fevereiro, quando viralizou uma publicação no X, em que o narrador ofendia a deputada federal Erika Hilton. Por conta disso, Sérgio ficou fora das transmissões dos treinos da pré-temporada da Fórmula 1. A emissora confirmou a informação ao Metrópolis. O que aconteceu? No dia 23 de fevereiro surgiu uma publicação do perfil atribuído a Sérgio Maurício na rede social X. Não é atribuído, tá? Ele já confirmou que o perfil era dele. Em que chamava Erika Hilton de fake news humana e essa coisa. O narrador inicialmente alegou que não era dono do perfil. Mentiu. Internautas verificaram que o perfil era marcado em diversas publicações da Fórmula 1 pela Band. O narrador desativou o perfil. A deputada afirmou no dia 27 de fevereiro que processará o narrador. No dia 2 de março, Sérgio Maurício admitiu que fez a publicação e pediu desculpas a Erika Hilton. Sérgio Maurício, portanto, estará no comando da transmissão do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. A corrida está marcada no próximo domingo, dia 16/3. Cara, assim, vamos por muitas partes aqui, é importante dizer. Primeira coisa que a gente precisa lamentar nesse caso, tá? O silêncio da Band. Em momento nenhum, quando a declaração foi dada, em momento nenhum, quando o Sérgio Maurício mentiu, ou depois dele ter admitido ter sido ele, a Band se manifestou publicamente, além de afastar o narrador. A Band nunca teve uma nota oficial se colocando no, assim, pelo menos sendo, como eu posso dizer, amigável ou empática com a Erika. A Band nunca se manifestou. optou pelo silêncio, né? Optou pelo silêncio. E aí É e lamentável. aí é muito triste, tá? Lamentável. Lamentável. Segundo ponto importante, me parece que assim toda essa história foi feita e o afastamento e tudo mais para que a história esfriasse. Para que esfriasse, que ninguém lembrasse mais, etc. Ah, vamos esfriar, vamos fazer aqui ele admitir o erro, pedir desculpas. E aí, bom, as pessoas não vão falar mais disso, vão falar de outras coisas, vão estar falando de Neymar, de Garro, da PQP, e a gente vai lá e lança ele como narrador. O Guerras Mundiais lembra que a Band também não se manifestou quando o Boris Casoy estava humilhando os garis naquele jornal. É um triste histórico de não posicionamentos em casos importantes da Rede Bandeirantes de televisão. Uma pena, cara, porque existem muitos profissionais da Band que são maravilhosos e que eu tenho certeza que se incomodaram com esse episódio. Sim. Mais do que isso, Felipe, assim, há muito tempo o brasileiro médio, e aí entra o meu caso, porque eu nunca fui um aficionado por Fórmula 1, Nem eu. ele há muito tempo ele não tinha uma motivação tão grande para assistir Fórmula 1 como vai ter esse ano, porque é a estreia do Bortoleto, que é um brasileiro, não só um brasileiro de volta ao grid da Fórmula 1, mas um brasileiro que é muito promissor, porque venceu a Fórmula 3 no seu primeiro ano e venceu a Fórmula 2 muito difícil no seu primeiro ano. Poucos pilotos conseguiram esse feito e os pilotos que conseguiram tiveram algum destaque na Fórmula 1. Essa primeira temporada do Bortoleto vai ser pela Sauber, que talvez seja o pior, mas pelo menos um dos piores carros da Fórmula 1. Ele não vai ter tanto destaque, mas ele vai ter uma disputa particular com seu companheiro de equipe, que é o Pérez. E vai ser muito interessante, dentro do grid, essa disputa, para a gente ver o nível que está o Bortoleto num grid de Fórmula 1. E a partir do ano que vem, a equipe Sauber vira a equipe Audi. E eles têm um planejamento para até 5 anos estarem brigando por título. A Audi, a gente sabe, é uma montadora gigantesca que não entra nesse tipo de disputa para brincar. Então a gente está vendo aí uma possibilidade grande de ter um brasileiro nos próximos anos de destaque na Fórmula 1. E a primeira temporada desse brasileiro começa justamente no domingo e a gente vai ter que assistir na voz do Sérgio Maurício. Que assim, além de tudo, e eu não gostaria nem de entrar no mérito de competência, mas além de tudo é um narrador que pelo seu trabalho
foi muito criticado pelo meio no ano passado. Então você já tinha críticas do meio com relação à sua capacidade e competência, ao ano que ele fez. E aí você tem um histórico, não é só o xingamento a Erika Hilton e uma mentira depois deslavada dizendo que o cara não teve nem a pachorra de admitir que tinha sido ele inicialmente, mas, cara, você tem um histórico aí de críticas a mulheres, como foi com o caso da Luísa Trajano, dona da Magalu. Você teve também o caso, cara, de falar dos flamenguistas favelados, numa transmissão também de automobilismo. O cara tem um histórico Ele bem, tem um histórico bem nebuloso. Bem nebuloso, cara. Você vê a entrevista dele pro Rica Perrone, assim, você vê um ser humano triste de ouvir, cara. Triste de ouvir. Cara, você acha que teve a ver essa ficada dele na Band, teve a ver com o fato do Galvão ter negado narrar a Fórmula 1? Como Eu não sei qual foi a conversa entre Galvão e Band, se de fato houve esse convite. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. O que eu sei, cara, é que o mundo ele é como ele é, não como a gente gostaria que fosse. O que manda, a gente estava discutindo lá a parada das federações, do Ronaldo, né? Que manda o dinheiro. Na cabeça da Band. E aí eu lamento muito, porque até que ponto, por exemplo, a gente já elogiou o Denis Gavazzi, que é o cara que comanda o esportes da Band, por muitas vezes. Até que ponto ele teve participação em bancar o Sérgio Maurício aqui? Porque se teve, errou. Se teve, ele simplesmente assim, na minha opinião, é um tiro no pé, porque você traria certamente nessa temporada com o interesse pelo Bortoleto um público diferente à Fórmula 1, que não é o público geralmente médio da Fórmula 1, que é um público que historicamente pouco se importa com esse tipo de pauta. Mas você traria um público diferente para a Fórmula 1 e na voz desse cara, eu acho que vai afastar muita gente. Eu acho que do ponto de vista até mesmo capitalista e estratégico, dinheirista da coisa, não é inteligente. E outra, mas, sem querer te cortar, se o Sérgio Maurício tiver o mínimo do mínimo do mínimo de hombridade... Não tem, ele mentiu. É pegar o microfone na primeira oportunidade ao vivo e falar: pessoal, antes de começar aqui eu queria fazer um comunicado. Quero pedir desculpas publicamente à deputada Erika Hilton, eu errei, não só nesse caso, como nos outros. Me arrependi do meu erro, etc. O mínimo de hombridade, dá a cara ao vivo. Pega o microfone que você empunha da Bandeirantes, que é uma TV gigantesca na história da televisão brasileira, e fala, cara. Bota a cara, seja homem. Ô Felipe, peço desculpas publicamente, ao vivo, pro seu público de Fórmula 1, que é o mínimo do mínimo para você continuar narrando minimamente em paz, porque... Cara, é um episódio lamentável, assim. É um episódio, e como você disse, eu lamento pela postura da Band também, de optar pelo silêncio, de não soltar nada, de não ser clara nem transparente diante de um caso que chocou a opinião pública. Afinal de contas, a gente vive num país transfóbico pra caralho, que mata essas pessoas, que as pessoas só querem ser como elas são, e as pessoas morrem por isso. Por pessoas que pensam. Não, e ele não enxergou nem ela como pessoa, né? Essa coisa, isso que é o pior. Isso é o pior. As pessoas morrem por isso. Exatamente. Não podem ser quem elas são. E Felipe, assim, um erro que eu cometi não é o Pérez, que é o companheiro de equipe. Eu sou tão entendido de Fórmula 1 que eu cometi um erro muito grave aqui. É o Hülkenberg, que é o companheiro de opinião, de grid, de escuderia do Bortoleto, tá? Falei pensando em um e falei o nome de outro, mas é isso, um erro de quem realmente acompanha muito pouco e que não olha muito para essa modalidade, mas que estava interessado. Vou aguentar o Sérgio Maurício para poder ver o Bortoleto? Sinceramente não sei. E não sei se outras pessoas irão. Eu acho uma escolha errada da Band, uma posição triste da Band de não ter nem se manifestado publicamente e de ter mantido, ter feito toda uma estratégia para tentar esfriar a história, para no final do dia, estreia da Fórmula 1, tá lá esse sujeito que, assim, só mostrou que não merece essa audiência que vai estar com ele, porque, enfim, tratou aí algo de uma maneira que a gente não espera nunca de um jornalista.